Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Opinião Livre. E no programa de hoje eu vou entrevistar uma mulher que eu admiro muito. Ela que é referência no Brasil e no mundo, não só pelo que ela representa, mas também e principalmente pelo que ela faz. Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e também presidente do Grupo Mulheres do Brasil, que, ora, já está quase em 100 mil mulheres engajadas em projetos sociais. Muito obrigada pela participação aqui, viu, Luísa? Oi, Silvia, prazer estar no Opinião Livre. Muito obrigada. Um público legal e a gente vai conversar uns minutos aí muito legais, tenho certeza. Olha, Luísa, eu estava me preparando até para conversar com você e eu acompanho muito, né? Você que está agora nas redes sociais, sempre postando muita coisa nesse momento direto aí que você tem com o público. Mas algumas frases me chamaram a atenção, que são algumas frases que você mesma se define. Você diz o seguinte: eu nasci com inquietude e eu sou sempre inacabada. O que você quer dizer com isso? É porque é o seguinte, Silvia, quando eu vou pensar em escrever uma coisa que já passou, eu já estou em outra. Então então, assim, eu nunca consigo falar, não, agora esse ciclo, eu venço o ciclo e já começo o outro. Então, assim, eu não consigo, eu não vivo muito de passado, assim, sabe? Cada dia é um dia importante e é muito difícil eu contar a minha história, ficar escrevendo um livro. Aí, quando chegou a pandemia, o pessoal estava tentando escrever um livro de gestão meu, fizeram. Quando chegou a pandemia, eu falei, gente, eu já estou tudo diferente, esse livro já foi. Então, assim, é nesse sentido. E eu falo muito que é a capacidade fuçativa, né? E eu acho que eu sempre quis saber das coisas, eu sempre me interessei pelas coisas, que é não na vida dos outros, que eu brinco. Um dos perfis desse profissional dessa nova era é a capacidade de aprender, de estar sempre buscando, de sempre. A sorte só aparece para quem está em movimento, eu estou sempre em movimento. Então, eu acho que isso é uma característica minha desde menina, assim, de me oferecer para fazer as coisas, de não precisar alguém me ficar convidando, insistindo. Não, eu sempre falo, eu vou. Então, eu acho que você aprende muito quando você faz as coisas. E a coisa que eu acho mais importante, eu não tenho compromisso. Não tenho compromisso com acerto. Errar, para mim, faz parte do jogo. Então, isso eu acho Muito que me bem. ajuda. É importante, né? Porque às vezes a gente se cobra tanto, mas quando eu acompanhei um pouco a sua história de empoderamento que todo mundo fala, você lá para trás, quando você começou lá na sua história, né? Mesmo sendo uma empresa da família, já existia esse empreendedorismo latente, né? Que é uma coisa que você mesmo disse agora, é sua. Mas eu acho que me chamou a atenção quando você falou assim: minha mãe me empoderou, eu fui criada com solução. Eu peguei essas frases porque eu acho tão importante isso, não só para as mães que estão assistindo, né? Empoderar seus filhos e trabalhar e ser criado com solução. Como é isso? Então, primeiro eu sou muito grata que na minha época, onde as meninas nasciam já fazendo enxoval para casar, que era a função de todo mundo, eu tive 4 mulheres, que são minha mãe e 3 tias, que já eram empreendedoras e acreditava que eu também poderia fazer qualquer coisa. Então, isso já é um legado que eu trouxe, que eu não posso não resgatá-lo, que era muito fora da época ter essa cabeça. Por outro lado, eu sou filha única, minha tia não teve filho, minha outra só teve um e a outra só teve um. Então, das 4 irmãs que eu estou falando, eles tinham 8, mas as 4 eram muito unidas. Então, o que que acontece? Eu poderia ter sido muito mimada, porque eu era ainda das 4 tias que eram tudo junto, eu era a única menina, né? Então, era 2 homens e eu de menina, que eu fui criada junto com eles. E a minha mãe era muito inteligente emocionalmente. Então, assim, é muito difícil você criar filho para a vida. Porque quando você começa a ter, você tem medo de acontecer alguma coisa, você tem medo de tudo. Você quer estar ele juntinho, porque faz muito bem para você. E a minha mãe não, ela falava, vai sozinha que você é capaz. Eu andei de ônibus na minha cidade com 6 anos de idade. Então, assim, Nossa.
se eu trazia um problema da família, da escola, ou de qualquer pessoa, ai, fulano fez isso comigo. Ao invés dela ligar para a escola para falar, o que você fez com a minha filha, ela falava para mim assim, o que você pode fazer para gostar de você, para ser assim, né? Quer dizer, para isso. Então, eu fui uma pessoa que teve crença que eu era capaz desde pequena e não tendo dó de mim. E eu aprendi muito esse sentimento de dó. E também é muito difícil, eu vejo, você deixar as filhas pagar preço, né? Então, porque... E depois que eles crescem, você fala, ah, ele não consegue fazer nada. Só que quando você nunca acha que cresceu. E você só aprende se você faz. Eu aprendi muito fazendo. Então, assim, ela não ligava na escola, olha o que vocês fizeram com a minha filha, geralmente mãe de filha única, né? E não, você vai lá e vai tentar resgatar essa professora. Ela não falava resgate, né? Mas fazer disso uma coisa. Então, assim, eu fui aprendendo muito. E o que é empreendedorismo? Acho que é o próprio espírito dela. O empreendedorismo é a capacidade de fazer, de buscar alternativa e de fazer acontecer. Que pode ser numa família, como pode ser numa empresa. São pessoas que, diante dos obstáculos, eles não ficam quietos, tá certo? Mas você acha que as pessoas nascem empreendedoras ou elas podem aprender? Eu acho que a família tem um pouco de influência, de ter esse espírito. Vamos falar aqui que é empreendedorismo. É a busca de soluções, que pode ser uma dona de casa, que muitas vezes essa mulher operária, ela é uma ministra da economia, porque ela trabalha tão bem o seu orçamento, como pode ser uma empresária, como pode ser qualquer outra pessoa. Então, eu acho que é a busca de solução. E a mulher realmente tem várias fases, várias coisas, né? Vários papéis num dia só. E você, como empreendedora, logo cedo, quer dizer, você assumiu aí mesmo sendo uma empresa da família, você sempre se colocou como única mulher. Você é a única mulher no conselho e você sempre teve ideias inovadoras. Não, mas na Enfim. empresa, eu sou a única mulher em vários conselhos. Na empresa eu não sou a única, não. Tem 40% de mulheres, senão eu não poderia nem estar falando com você. E eu também sempre tive minhas tias trabalhando. Então, assim, agora fora daqui é que muitas vezes eu sou a única mulher. Mas aqui sempre teve mulher, viu? Então, assim, eu sempre teve mulheres. Não, sim, mas no caso, a tua voz sempre foi ouvida. Como é que você fazia para a sua voz ser ouvida, suas ideias serem ouvidas? Quando você lá atrás, quer dizer, quando nem se falava muito em internet, você já pensava em internet. Você sempre foi meio fora da caixa. É isso que me fascina. Porque também eu acho que eu tive pensando muito, porque o que acontece também, né? Você tem, o que mais te bloqueia e te paralisa são crenças limitantes. Você recebe muita crença, muita crença. Ah, isso não vai dar certo, mulher não nasceu para isso, mulher não é amiga de mulher, mulher é ruim na direção, ah, desacredita, olha, mexer com gente é muito difícil. As pessoas passam tanta crença na gente, Silvia, que você vai agindo que aquilo fosse certo. Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito, eu quebro crenças. Eu sou desafiadora de crença. Então, por exemplo, pessoas. Eu nunca falei, lidar com pessoas é muito difícil. Sabe? É uma crença que coloca dentro da tua cabeça se você for lidando. Então, assim, uma das coisas que eu acho que atualmente eu estou me pensando mais, porque é tanta gente me fazendo pergunta, eu não sou muito teórica. Uma das coisas que me ajudou muito foi quebrar crenças. Então, assim, eu não fico repetindo e interiorizando crenças, sabe? Olha, as pessoas tudo é interessado em você. Não, mulher não é amiga de mulher. Mulher não nasceu para fazer isso. Homem é isso. Também não fico homem, eles não querem saber disso. Então eu não fico rotulando as pessoas e não aceito crenças que me limitam. Eu aprendi muito cedo com um amigo meu que já faleceu, de você fazer pós-conceito e não pré-conceito, mas isso na experiência mais profunda. Então, assim, se eu não te conheço direito, ou se eu não... Deixa eu conhecer a Silva primeiro para me sair falando o que é a Silva. E muitas vezes, lógico, a primeira empatia pega, isso é muito bom, mas muitas vezes, como disse, você tem que comer um sal com a pessoa. Então, se eu não fui ainda de cara, me liguei à pessoa,
eu também não saio rotulando ela. Então, eu acho que essas crenças, esses rótulos que a gente coloca na gente, que a gente coloca na vida, eles te limita. E aí você fica dentro de uma caixa fechada. Como eu não tenho isso, eu acho que eu me retiro. Então, assim, eu sempre saio da caixa, porque assim, eu não fico presa a essas crenças e esses rótulos que dá. Você nunca vai ver eu falar, olha, mexer com gente é muito difícil, hein? Não é fácil, eu vou te responder assim. É só a pessoa querer que você faz. Agora, quando não quer, você não consegue. Isso serve para muitas mulheres, né, que muitas vezes se acomodam na posição que lhes é rotulada. Agora, uma coisa que foi muito impactante durante essa pandemia, né, é que a sua empresa, a forma como você trabalhou lá atrás, pensando no mundo digital, fez a diferença. Como é que você consegue, em que você se inspira, Luísa, para imaginar o cenário que ninguém nem imaginava que era a pandemia, e você já saiu na frente lá atrás com a parte digital, a Magalu, que virou já um case. Como é que você pensou Primeiro, nisso tudo? primeiro, eu acho que não foi eu que pensei. Eu sou muito aberta ao novo. Então, assim, a empresa é muito aberta ao novo. Então, em 91, a gente criou loja eletrônica, tiramos paredes, criamos um organograma. Mas o Frederico, que por acaso é meu filho e trabalhava fora, ele sempre acreditou no mundo digital misturado com o físico. E a gente sofreu muito para isso, porque o mercado não acreditava. Como a gente já tinha loja eletrônica, a gente já tinha, tá? Em 2001 ele veio criar o site, tá certo? E aí a gente nunca acreditou, e ele não acreditava, e eu consegui entender o que ele estava fazendo, até porque eu sou aberta ao novo. A gente nunca acreditou e sofremos muito, sofremos em valorização das ações, sofremos em ser o patinho feio do mercado, porque a gente foi no contramão de todo mundo da época, 2012, 2013. Mas a gente sempre acreditou e sempre apoiamos isso, e dá muita gente para falar, olha, vai acontecer isso, olha, se vocês... Então, e a gente entrou por 4 bilhões, nós valemos 400 milhões. Se separasse o ponto com, só ele sozinho valia 3 bi. Mas a gente acreditou e ele era um grande, não era incentivador, ele era um grande executor disso, de ter a multicanalidade na real. E, de repente, as empresas que nasceram no digital, que é a Amazon, a Alibaba, que hoje é uma empresa, eles começaram a comprar loja física, porque viram que dá certo. Então, aí o mercado começou a olhar para nós e a gente já estava lá na frente digitalizando. E mais uma vez, ter coragem de quebrar crenças e opiniões que volta muito naquilo que eu estou te falando. É quebrar crenças que nos limita, que nos enquadra e não tem dinheiro, eu não vou fazer. A coisa que você mais escuta é isso. Aí eu falo para as pessoas, fazer menos com menos todo mundo faz. Fazer mais com mais todo mundo faz. Agora, fazer mais com menos é o seu desafio. Aí você tira o dinheiro do jogo. Você chega para alguém e fala, não, eu não consigo. Não, consegue sim. Você consegue, né? Você não precisa parar naquele conformismo do não. É você realmente tentar sair Eu da acho que eu caixa, é o nem que você chego falou. no não. Quando você tem cabeça de solução e que você busca ajuda de grupo, você nem chega no não. É isso que eu estou falando. A rota da solução, ela é muito mais ampla do que as pessoas podem acontecer. Então, assim, quando você tem uma rota de você buscar solução, de você somar QIs, de você, a não ser em doença e morte, que me paralisa muito, você não tem não, porque as coisas é como se estivesse numa estrada e ela te levasse para frente do que uma estrada cheia de buraco, entendeu? Se você consegue entrar nessa de busca de solução, de trabalhar os QIs, de trabalhar mais com menos, de trabalhar assim, porque, vamos falar, antigamente a agência de propaganda era pequena, falava assim, Luísa, quanto você quer gastar? Né? Todo mundo fala, olha, cuidado, eu não tenho dinheiro. Eu já sabia quanto que eu ia pagar para eles. Eu falava, o dinheiro não é problema, cria. Por que eu vou falar, pensa pobre, pensa pobre? E aí eles traziam uma ideia, eu falava, que bom, hein? A gente vai ter que colocar em 10 mil, 100 mil que eu tenho para gastar. Então você deixa as pessoas livres. Quando você põe o não pode, o dinheiro, você já bloqueia de cara. Pensar não paga nada, gente. Deixa É pensar. isso.
Bom, vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua conversando com Luísa Trajano. Até já. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Estamos de volta hoje, Opinião Livre, conversando com Luísa Helena Trajano, muito conhecida por todos nós pelo engajamento em causas sociais, enfim, tantos projetos que ela tem, está sempre procurando passar a experiência dela para todos nós. E uma coisa que você se orgulha muito, Luísa, é de ser vendedora. Você sempre fala, eu sou vendedora. Há um futuro não muito, né, um passado não muito recente, né? Você vendia produtos, você estava lá na loja como gerente. Hoje você vende ideias, né? Quais são as habilidades que é preciso ter para ser um bom vendedor? Quando eu digo venda, parece que é só pegar esse copo e vender, não é? É você ter a área comercial como carro-chefe da sua empresa, porque sem ela não existe nada mais. Então, esses dias eu estava ajudando uma empresa. Luísa, quando você falava venda, ninguém entendia. Quando você veio para a ação, será que ela... Não, você muda a mentalidade da importância de uma área comercial numa empresa. E as pessoas normalmente, porque fala venda, fica falando, nossa, eu falo até para chocar, porque as pessoas não gostam de falar eu sou vendedora. E eu falo isso desde 2005, eu nem era conhecida, eu saí direito, saí na página amarela da Veja. Então, eu falo, eu sou vendedora, para poder chocar um pouco, porque essa estrutura administrativa, ela leva muito para você ficar com muito controle, com muito financeiro, com muita coisa que não pode, que é muito bom. Mas você tem que ter... É como se tivesse um carro que não tem combustível, seja ele qual for. A venda, que a gente chama que é a área comercial, ela é o combustível, sem ela não tem nada. E as pessoas têm muita dificuldade então, assim, de ter isso como um fator decisivo, seja em banco, seja onde for. Se não tiver a poupança, se não tiver o investimento, não tem negócio. Se não tiver a venda, não tem. Se o médico não tiver cliente, não tem. Então, assim, eu falo nisso por isso. É uma mudança. Agora, eu aprendi muito isso no balcão. Você lá aprende o que é empatia mesmo. Porque nada mais é do que você trocar de papel com o outro no mundo do outro. Ou eu fazia isso, ou eu não vendia. Então, assim, essa lição foi uma faculdade para mim. Porque hoje o que as pessoas mais precisam é de empatia, para poder entender, para poder trocar, para poder ter o diálogo que conecta, né? E não esse diálogo que nós estamos vivendo, tão de um lado ou de outro, que fica mal. Se eu não tenho opinião do meu partido, aí eu vou achar muito ruim, eu vou descobrir coisa, fake news, aí eu levo. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que é isso. Eu aprendi o que é empatia no dia a dia e que me serve muito hoje. Quando eu estou com você, Silvia, você falou, Luísa, eu te conheço, eu me imagino muito você sendo uma jornalista, fazendo uma entrevista para um canal que você tem compromisso, que vai me entrevistar. Como é que eu queria ser tratada se eu fosse você? Então, cada momento da minha vida, eu faço 1000 coisas, mas se eu estou com você aqui, eu estou inteira imaginando a expectativa que você teve, as perguntas que você preparou, o tempo que você estudou para que poder tivesse comigo. De repente, flui uma coisa de igual para igual, e não uma pessoa jurídica conhecida com alguém. Eu admiro a sua simplicidade, principalmente você também tem essa empatia com as pessoas que às vezes se conectam com você. Você está colocando uma coisa boa, sei lá, no seu Instagram, alguém reclama de alguma coisa, você está sempre ali. Mas, enfim, eu te agradeço muito. E eu só quero saber o seguinte, como é que é continuar inovando, né? Depois de tudo que a gente passou, você com tanta ideia, a Magazine Luiza aí crescendo a cada dia,
Como é para você continuar inovando num mundo que não para de ter novas ideias? Cada dia uma ideia diferente, Luísa. Inovar também é você acompanhar as ideias diferentes, certo? Você acompanhar e aplicar as ideias diferentes. E aí eu acho assim, você muitas vezes, quando eu criei a liquidação das 5, que revolucionou, a gente era pequena lá no interior, eu tive insight daquela liquidação de Londres com os artistas, meia-noite. Então, assim, você também tem que estar atento aos seus insights. Vai ver se olha uma coisa. Eu lembro que quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, o mercado está tão ruim, por que a gente não cria alguma coisa para fazer diferente para a classe simples também? Mas aí eu começo a jogar essa ideia para algumas pessoas e elas vão falando, então vou fazer assim, para as que gostam. Eu jogo, uma que não acredita muito, eu deixo de lado. As que acreditam, eu trago junto. Então, assim, você também, com essas ideias novas, você fala, puxa, que insight que eu posso ter? Muitas vezes eu falo assim, nossa, eu nunca pensei que acontecia isso. Então, assim, quando saiu a conexão digital, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, gente, eu não conheço nem Zoom. Aí o que eu faço? Eu vou estudar e hoje eu conheço conexão, luz. Você viu que eu não dei trabalho para o seu pessoal. Nadinha, estava perfeito. Postura de computador, eu fico dando aula. Foi fácil para mim? Não. Porque eu tenho mais. Mas assim, me desafia quando eu vejo uma coisa muito inovadora e que eu não sei. Aí dali eu faço daquilo ali uma coisa que ninguém esperava que eu fosse fazer. Mas muito esforço. Diferente do jovem que não tem. Como diz meu netinho. Você não fala, vovó, treina todos os dias e não desista. Então, eu não desisto, faço. Então, a inovação é cliques e que você põe na prática. Pode dar certo, como não pode dar certo. O problema é você não ficar... Como é que você andou, como é que você falou? Experimentando. Então, experimenta. E não ficar estagnada, né? Parada no tempo. Quem está muito triste nessa pandemia, minha opinião é, faça alguma coisa, nem se for para ajudar os outros. Muda de rota. Você vai ver como as coisas começam a clarear quando você muda de rota. Ô, Luísa, falando na pandemia, o que você aprendeu com a pandemia e o que ela transformou a sua vida ou sua forma de olhar a vida? Olha, primeiro eu aprendi que é uma coisa que eu nunca esperava ver na vida. Eu já tinha achado que eu tinha muita crise, que eu tinha vivido crise, Collor pegando dinheiro, tudo mais. Então eu aprendi que você tem que trabalhar muito essa prepotência, porque é muito sério esse vírus. Então, eu continuei aprendendo que você não sabe o que te vai acontecer, porque a pandemia fechou o mundo, gente. Um vírus nos desafiou. E segundo, eu acho que eu aprendi muito. Por exemplo, eu estou com você aqui na Conexão Digital. Eu estava em Nova York ontem à tarde. Eu estava agora mesmo com outro grupo, fazendo um TED. Então, assim, me permitiu muito, mas por outro lado, eu valorizei muito o contato humano, a gente está com muita falta disso. Então, assim, por isso que a gente está trabalhando muita vacina. Então, eu aprendi que o mundo não vai ser o mesmo mais. Eu não gosto nem de falar esse novo normal. É porque as pessoas tiveram que parar toda aquela afobação que vivia, viagem, faz e vai, e reuniões e não sei o quê. Tiveram que entrar dentro de uma casa e se confrontar consigo mesmo, com a primeira família, ou com os cachorros da vida o dia inteiro, com os filhos o dia inteiro. Eu aprendi que não vai ser o mesmo e que eu espero que não seja mesmo, porque a dor foi muito forte, o Brasil confrontou com a desigualdade social, o Brasil criou a cultura da doação, que não vai sair, e eu aprendi que a gente tem que realmente lutar muito agora para muita união, porque só união vai fazer isso. União, inclusive, porque a vacina é a única coisa que salva, para essa vacina sair logo, para que a gente tenha um respiro aí. Então, é isso aí. E foi muito importante para mim, porque eu me abri para falar, eu não sei fazer isso. Todo dia eu falava para a Roberta, até a agenda tem que ser mudada. Imagina que eu conseguia ter uma agenda igual eu tenho hoje. Não tinha. Então, até a forma de marcar a agenda, nós tivemos que aprender. Até a forma de fazer as coisas. É um aprendizado muito dolorido, mas muito grande. Muito grande. Isso eu acho que aproximou. Eu sempre falo que o futuro chegou mais cedo, né? A gente imaginava um dia estar
estudando digitalmente, reunindo digitalmente. Então, hoje veio aquilo que você falou, você aprendeu na marra, eu também aprendi na marra, tive que ficar na minha casa. Muitas pessoas não querem mais voltar no presencial, porque gostaram, não é nem em relação ao vírus, gostaram de estar mais próximo da família, quer dizer, mudou muito, né? Eu acho que o conexão digital vai continuar, mas não vai ter jeito de não ter a conexão física. Então, assim, esse duplo vai ter que existir e as pessoas estão sentindo isso. Então, assim, eu acho que o que era 6 meses atrás, eu não quero voltar, já, assim, uns 30% que falava já sabe. Não, lógico, eu não vou trazer uma pessoa do nosso conselho de Belo Horizonte, que tem, do Recife, para discutir um balanço. Mas eu vou trazer eles aqui para pousar aqui, para conhecer, para ver a nossa nova sede, para conversar, para a gente trocar experiências, porque senão não tem cola. Então, assim, eu não vou trazer para discutir uma prestação de conta, que eu posso discutir aqui também, mas eu vou trazer para estratégico, porque só a presença física dá cola. E você tem agora a gente já está quase finalizando, mas você tem o Grupo Mulheres do Brasil, que, aliás, eu faço parte, tenho muito orgulho disso. No começo eram 4, 5 mil pessoas, agora já está quase em 100 mil. Eu fiquei muito assustada com o número. O que você quer dessas mulheres todas unidas em tantos segmentos diferentes? Qual que é o futuro que você vislumbra para isso? Bom, não sou só eu, hoje muitas mulheres junto comigo que estão liderando. A gente sempre soube o que a gente quis. A gente quer ser o maior grupo político superpartidário. A gente quer propor propostas. A gente tem trabalhado isso. Proposta pública, porque nós temos trabalhado muito, 20 causas. Mas só políticas públicas, Silvia, é que muda o Brasil. Então, a gente quer lutar muito com educação, saúde, habitação, emprego, para fazer o diálogo que conecta, mas ter força para poder chegar e falar, olha, nós temos uma proposta para fazer, nós queremos que paute e nós queremos que aprove, que seja para o bem do Brasil. Sem essa dualidade que nós estamos vivendo. Então, a gente você sabe que nós podemos ter ponto de vista diferente, mas a gente é unida numa causa que é fazer o Brasil que a gente precisa ser feito hoje, não amanhã. Então, a gente quer ser o maior, e já somos o maior grupo político superpartidário, e a gente quer realmente transformar o Brasil, através de uma sociedade civil unida, naquilo que nós merecemos. E só a força de um grupo forte, que durante 8 anos tem trabalhado 21 causas no mundo todo, pode fazer isso. E se unir a outros, como nós unimos agora, unidos pela vacina. Acho que não tinha ninguém para fazer isso se não fosse Mulheres do Brasil, que já tem muita gente e que convidou o grupo para unir e que a gente está tão bem, porque a gente não busca culpado, a gente faz acontecer e nós estamos fazendo acontecer muito em todos os municípios, uma equipe junto com o governo tentando trazer mais vacina, ajudando as prefeituras, então a gente está tentando isso. Luísa, muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa Opinião Livre. O canal, lógico, também a gente atinge, né, muitos jovens. Eu queria que nesse último minutinho você deixasse uma mensagem para os nossos jovens de hoje. Olha, jovens, vocês precisam assumir o Brasil, precisam resgatar a manga e começar fazendo um passo pouco. Primeiro, cuidado com fake news. Nos ajude a combater os fake news. Segundo, começa fazendo alguma coisa. E se junte a movimentos que querem o bem para o Brasil. O Brasil é nosso. O Brasil é de cada um de vocês. Vamos ser protagonistas desse país. Luiz, é muito difícil. Começa fazendo alguma coisa. Não publique fake news sem você ter certeza do que é. Não fique apaixonado por um lado ou outro se você precisa ser apaixonado pelo Brasil. Aquilo que ajude. E vamos lutar pela desigualdade social. Ela não é um problema só de políticos. Ela é um problema de todos. Ela atinge todos. Então, eu tenho muita fé em vocês e estamos muito juntos aí para poder, experiência com a juventude, para poder mudar. Agora, nós sofremos muito na pandemia e teve gente que sofreu mais. Nós estávamos na mesma tempestade, mas tinha gente que estava num barco, tinha gente que estava num navio grande e tinha gente que estava nadando sem colete. Nós não vamos ser felizes enquanto as pessoas não tiverem
dignidade para ter escola, saúde, comida e trabalho. Não vamos ter. A oportunidade tem que ter para todos. Muito bem, querida. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo aqui, viu, Luísa? Obrigada, gente. Um abraço para todo mundo. E o nosso Opinião Livre vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.